Imagine um universo vasto, onde bilhões de estrelas brilham em um céu infinito, cada uma com seus próprios planetas, alguns deles talvez habitáveis, outros ainda esperando para serem descobertos. Em meio a toda essa grandiosidade, uma pergunta paira no ar, inquietante, desconcertante, como um eco que nunca desaparece. Onde estão todos? Essa não é apenas uma dúvida filosófica ou uma curiosidade científica, mas a essência de um dos maiores mistérios do cosmos. Foi o físico Enrico Fermi, sentado em uma mesa simples de almoço, quem, com um gesto descomplicado, lançou esse questionamento que atravessou gerações de cientistas, astrônomos e curiosos. Fermi, sem rodeios, se virou para seus colegas e perguntou: se o universo é tão grande e tão antigo, e se a vida inteligente é uma possibilidade real, por que ainda não encontramos sinais de outras civilizações? A pergunta era direta, mas sua simplicidade ocultava uma complexidade profunda. Afinal, com bilhões de estrelas e planetas espalhados por galáxias, a probabilidade de existirem outras formas de vida é quase certa, não é? Então, onde estão? Por que nenhum sinal, nenhum vestígio de outra civilização chegou até nós? A busca por uma resposta a essa pergunta se transformou no chamado paradoxo de Fermi, um paradoxo que coloca em xeque toda a nossa compreensão sobre o cosmos e o nosso lugar nele. Mas antes de tentarmos desvendar esse mistério, precisamos olhar com mais profundidade para um conceito crucial: a imensidão do universo. Se uma civilização existe em um planeta distante, quão difícil seria para ela nos encontrar ou se comunicar conosco? A vastidão do espaço poderia ser um obstáculo intransponível para qualquer tentativa de conexão. Será que estamos mesmo sozinhos? Ou estamos apenas olhando no lugar errado? A imensidão do universo e a probabilidade da vida. Feche os olhos por um instante e imagine a vastidão do cosmos. Um mar infinito de estrelas, algumas com bilhões de anos, outras ainda nascendo, iluminando o espaço com sua luz cálida e distante. A cada segundo, novas galáxias se formam, e outras se desfazem em um espetáculo cósmico de vida e morte. Nesse oceano sem fim, como pode uma pequena esfera azul, chamada Terra, ser o único palco onde a vida floresceu? Essa pergunta ressoa cada vez mais forte à medida que olhamos para as imensidões do universo, com seus bilhões de planetas, luas, asteroides e estrelas. A sensação é de que, se há vida aqui, é apenas uma questão de tempo até que a encontremos em outro lugar. Agora, considere que a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 100 bilhões de estrelas, e que cada uma dessas estrelas pode ter, em média, até 1,6 planetas habitáveis ao seu redor. Fazendo os cálculos, o número de planetas potencialmente habitáveis só na nossa galáxia chega a ser incompreensível. E a Via Láctea é apenas uma entre centenas de bilhões de galáxias no universo observável. A probabilidade de que a vida, em alguma forma, tenha surgido em algum desses planetas é, à primeira vista, quase certa. Se a vida é algo tão comum, por que então, com toda essa imensidão e possibilidade, ainda não encontramos sinais de vida inteligente? Mas não se engane, a vastidão do universo não é apenas um campo de possibilidades, ela também é um território traiçoeiro. A distância entre as estrelas é tão grande, tão imensurável, que sequer conseguimos imaginar as dimensões reais. E mesmo que existam planetas em zonas habitáveis, com as condições perfeitas para a vida, será que esses planetas estão tão distantes que qualquer tentativa de comunicação, qualquer tentativa de alcançar outra civilização, seja impossível? O universo parece se expandir cada vez mais, afastando-nos de qualquer tentativa de contato, tornando o mistério ainda mais profundo. Talvez seja isso que Fermi tenha sentido em sua inquietação. A impossibilidade de alcançar o outro lado, a distância irremediável que separa a humanidade de seus vizinhos cósmicos. Será que a vida, apesar de abundante, simplesmente está longe demais para alcançá-la? Ou será que há algo mais no cenário, algo que nem mesmo a imensidão do universo pode explicar? Para descobrir, é preciso considerar outra possibilidade, um conceito que pode nos ajudar a entender esse silêncio profundo: a ideia das civilizações. Como elas se formam, como se expandem e o que acontece quando elas alcançam um nível de desenvolvimento tão avançado que as barreiras da distância tornam-se invisíveis. As civilizações tipo 1, 2 e 3. Imagine por um momento que você tem o poder de controlar tudo o que há ao seu redor. Não apenas uma cidade, um continente, ou até mesmo um planeta, mas sim, o próprio planeta. Você é capaz de gerar energia de cada fenda, cada recurso, e manipulá-los de forma tão sofisticada que o próprio funcionamento da Terra se torna uma sinfonia sob sua batuta. Agora, imagine que isso seja apenas o começo. O que aconteceria se, ao dominar o planeta,
você não parasse por aí, mas começasse a conquistar algo ainda maior, a sua estrela, por exemplo, a galáxia ao seu redor. Esse é o cenário das civilizações tipo 1, 2 e 3, uma classificação criada para nos ajudar a entender o potencial de evolução de uma espécie. A civilização tipo 1 é a nossa primeira grande barreira, o nível que qualquer civilização inteligente deve alcançar para se tornar capaz de controlar e utilizar toda a energia disponível em seu próprio planeta. A energia geotérmica, o vento, o sol, os oceanos, as correntes. Tudo isso seria domado por uma civilização desse tipo. Mas o mais impressionante não é a simples manipulação desses recursos, é o salto que isso representa na história de uma espécie. A transição de uma sociedade primitiva, que mal consegue utilizar suas próprias energias naturais, para uma que controla tudo ao seu redor. E o mais fascinante é que, enquanto olhamos para nossa própria sociedade, percebemos que estamos apenas começando essa jornada. A humanidade, como uma criança em seus primeiros passos, ainda está longe de atingir esse nível. Mas o que acontece depois disso? Uma civilização tipo 2, em um cenário muito mais ambicioso, já teria dominado a energia de sua estrela. Ela não seria mais limitada pela Terra em que vive, mas seria capaz de construir estruturas ao redor de sua estrela, como uma esfera de Dyson, capaz de aproveitar toda a energia solar. Imagine o poder. Imagine a capacidade de produzir energia ilimitada, movendo-se livremente entre os astros, viajando entre planetas e até mesmo terraformando mundos. Nesse estágio, a civilização não só teria superado todas as limitações que conhecemos, mas estaria no comando de seu próprio sistema estelar. Mas mesmo assim, a pergunta persiste. E a civilização tipo 3? O que vem depois de uma estrela? Bem, essa é a verdadeira maravilha. A civilização tipo 3. Uma espécie que não está mais restrita a um único sistema estelar, mas que domina toda a galáxia. Cada estrela, cada planeta, cada pedaço de matéria no cosmos seria ao seu alcance. Uma civilização que manipula a energia de galáxias inteiras, viajando entre as estrelas com facilidade, moldando a matéria à sua vontade. Como seria o nível de inteligência e poder dessa civilização? O que elas seriam capazes de alcançar? Quando olhamos para nós mesmos tentando projetar nossa própria evolução, nos damos conta de que as possibilidades são quase infinitas. Mas quem teria alcançado isso antes de nós? E se já existem civilizações em níveis tão avançados, como sabemos disso? De onde vêm os sinais e por que não os estamos detectando? Esse é o dilema que se coloca diante de nós. Será que, se essas civilizações existem, elas ainda estão em algum lugar ao nosso redor, mas não conseguimos percebê-las por estarmos muito atrás de seu próprio avanço? Se a humanidade está caminhando para o tipo 1, talvez as civilizações tipo 2 e 3 já tenham evoluído para um ponto onde suas tecnologias, seus modos de existência, são completamente incompreensíveis para nós. Para entender o que está acontecendo nesse cenário, é preciso considerar o que poderia estar acontecendo com essas civilizações. Será que elas estão se comunicando de formas que não conseguimos decifrar? Ou talvez seja a própria distância e os limites tecnológicos que nos impeçam de detectá-las de maneira efetiva. O grande silêncio. Falta de evidências ou falta de tentativas? O silêncio é ensurdecedor. Imagine-se em um vasto salão escuro, cercado por ecos de passos que você não consegue ver. O som parece vir de todos os lados, mas não há ninguém lá. É assim que o universo parece ser para nós, pequenos observadores na imensidão cósmica. Mesmo com todas as tecnologias de ponta, com radiotelescópios que captam ondas invisíveis e sondas que viajam além do nosso sistema solar, a resposta que buscamos parece escapar, como se estivesse sempre um passo à frente. O que nos leva a uma reflexão perturbadora. Estamos simplesmente ouvindo no lugar errado, ou o silêncio é uma resposta em si mesmo? A questão do paradoxo de Fermi não é apenas sobre onde estão todos, mas também sobre se estamos tentando da maneira certa. Por que ainda não conseguimos encontrar sinais de outras civilizações? Será que estamos realmente fazendo as perguntas certas? Há quem acredite que o verdadeiro problema não seja a falta de vida inteligente por aí, mas a falta de tentativas eficazes de contato. Pense nisso. Estamos mandando sinais de rádio para o espaço há mais de 100 anos. Em comparação com a vastidão do tempo cósmico, esse é um piscar de olhos. Será que, mesmo com tantas tentativas, o tempo que estamos dando à busca é insuficiente? Talvez, por mais avançados que sejamos, não estejamos sequer começando a cavar o suficiente para encontrar o que buscamos. Talvez as civilizações mais antigas, mais avançadas, estejam esperando o momento certo para fazer contato. Ou talvez o grande erro seja pensar que a comunicação precisa ser feita nos mesmos termos que entendemos, com sinais e ondas de rádio, por exemplo.
E se a vida em outros planetas se comunica de maneira completamente diferente, com métodos que ainda não conseguimos sequer conceber? E se por trás do grande silêncio houver uma forma de comunicação que está acontecendo o tempo todo, mas que de algum jeito estamos bloqueados de perceber? Isso nos leva à ideia de que, por mais que procuremos, a resposta pode já estar à nossa volta, mas de uma forma que não sabemos detectar. Por outro lado, existe a possibilidade mais inquietante. O silêncio pode ser a consequência de uma barreira ainda mais profunda, algo que nos impede não apenas de ouvir, mas de ser percebidos. Algo como o grande filtro que mencionamos antes, onde civilizações, em algum ponto de sua jornada, falham ao tentar avançar para o próximo nível, se autodestruindo ou sendo exterminadas de alguma outra forma. Mas quem diz que o silêncio é apenas a falta de respostas? Talvez seja também a chave para entendermos a verdadeira razão de não estarmos sendo contatados. O que então, se a resposta estiver em algo além da comunicação, em algo mais profundo e talvez mais assustador? A solução do grande filtro. O que pode estar impedindo a vida avançada? Existe uma teoria que paira sobre a mente de cientistas e filósofos, uma ideia que pode ser mais perturbadora do que qualquer explicação simples sobre o silêncio do universo. Ela sugere que no vasto caminho da evolução das civilizações, existe um ponto crítico que, quando alcançado, impede qualquer progresso além daquele estágio. Esse ponto é o grande filtro. A teoria é simples, mas aterrorizante. Civilizações inteligentes, ao atingirem certo nível de desenvolvimento, inevitavelmente se deparam com um obstáculo tão formidável que elas não conseguem superá-lo, independentemente de quão avançadas sejam. Algo que as impede de conquistar o espaço, de se espalharem pelas estrelas, de se tornarem uma presença duradoura no universo. E pior ainda, elas desaparecem. Desaparecem sem deixar vestígios. O que poderia ser tão poderoso, tão impossível de superar? O grande filtro não é uma ideia confortante. Ela nos coloca diante de um espelho e nos obriga a perguntar: será que estamos caminhando para o mesmo destino? Cada avanço que fazemos em direção a uma sociedade mais tecnológica pode nos aproximar de algo que não podemos sequer entender completamente. A questão é: o que seria esse filtro? Pode ser algo externo, como uma catástrofe cósmica, ou algo interno, como um erro fatal que cometemos em nosso próprio desenvolvimento. Talvez seja uma guerra nuclear global, uma mudança climática irreversível, ou até mesmo a manipulação de tecnologias tão poderosas que a própria civilização não consegue manter o controle. Ou talvez o filtro esteja em um ponto muito mais sutil, algo que ocorre no processo de transição para um tipo de inteligência ou existência que ainda não conseguimos sequer conceber. A verdade é que, ao contemplarmos a existência de um grande filtro, somos confrontados com uma pergunta desconcertante. Será que estamos mesmo prontos para enfrentar esse ponto crítico? Ou já o ultrapassamos sem perceber? A humanidade, em seu avanço tecnológico, já deu alguns passos rumo a um futuro mais brilhante. Mas, ao mesmo tempo, cada novo poder que adquirimos pode ser uma chave que nos aproxima de uma escolha fatal. O filtro pode não ser apenas um obstáculo físico, mas um teste, uma transição tão difícil que poucas civilizações conseguem passar. A linha tênue entre sobrevivência e destruição pode ser mais estreita do que imaginamos. E, se o grande filtro for real, a pergunta persiste: já fomos confrontados com ele ou ele ainda está à nossa frente, à espreita, esperando pelo momento de sua revelação? A hipótese da autodestruição das civilizações. Há uma possibilidade assustadora que se esconde na sombra do grande filtro, uma teoria que leva de um caminho sombrio, mas plausível: a autodestruição das civilizações. Imagine, então, que o maior inimigo de qualquer civilização inteligente não seja o cosmos vasto e indiferente, não seja as ameaças externas, mas sim ela mesma. Talvez o maior obstáculo para o progresso das civilizações seja o próprio impulso de se destruir, algo que inevitavelmente acompanha o avanço de qualquer sociedade que ultrapasse certas barreiras tecnológicas. Quando uma civilização alcança um nível de poder inimaginável, sua própria existência começa a se tornar um risco. O perigo está no controle absoluto, no uso indiscriminado de tecnologias tão poderosas que, ao invés de libertar, aprisionam. Isso é o que muitos temem. Ao atingir um ponto de desenvolvimento tão avançado, uma civilização se torna sua própria ameaça. A guerra nuclear, por exemplo, é um reflexo claro desse dilema. Somos uma espécie que, em seu avanço, aprendeu a manipular a energia do átomo, mas também descobriu a possibilidade de sua própria aniquilação. E o que dizer das mudanças climáticas? Em nossa busca por crescimento e exploração, estamos destruindo o próprio habitat que nos sustenta, jogando as cartas do nosso futuro sobre uma mesa imprevisível.
A história da humanidade está repleta de ciclos de avanço e retrocesso, e há algo inquietante em como, em várias fases de nossa evolução, o impulso para a autossuficiência e o controle absoluto acaba se transformando em um desejo de controle destrutivo. Será que a autodestruição não é, na verdade, o reflexo natural de uma civilização que atinge um estágio em que não sabe mais para onde ir? E talvez a solução mais simples para o silêncio do universo seja justamente essa. As civilizações que atingem um alto nível de desenvolvimento tecnológico acabam se extinguindo antes de alcançar o ponto de espalhar-se pelo cosmos. Elas se destroem, não por um ataque externo, mas por suas próprias mãos. O grande filtro, então, pode ser o momento em que a civilização ultrapassa uma linha tênue, onde a balança entre o progresso e o colapso se torna instável. O impulso humano de se expandir, de dominar e de conquistar pode ser, ao mesmo tempo, a força que leva a espécie a seu fim. E o que mais poderíamos esperar de outras civilizações ao redor do cosmos, se elas, assim como nós, chegaram à conclusão de que a linha entre a criação e a destruição é perigosamente fina? No entanto, há uma possibilidade que não podemos ignorar. Talvez exista uma maneira de evitar essa autodestruição. Mas como? Se as civilizações ao redor do universo estão desaparecendo por causa dessa tendência fatal, então, talvez exista um ponto crucial onde a sobrevivência só seja possível se decidirem abandonar esse impulso autodestrutivo. Mas o que será que acontece com as que conseguem ultrapassar essa fase? O paradoxo da visibilidade das civilizações. Enquanto olhamos para o vasto cosmos, há algo que nos intriga profundamente: o paradoxo da visibilidade das civilizações. O universo está repleto de estrelas, planetas, galáxias, uma imensidão de potencial. As possibilidades de vida inteligente são praticamente infinitas. Então, por que, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, nunca conseguimos detectar sinais claros de outras civilizações? O paradoxo surge quando pensamos na imensa quantidade de estrelas que habitam o cosmos, muitas com planetas em sua órbita, e ainda assim, estamos aqui, sozinhos, olhando para o céu, esperando por uma resposta. Será que estamos apenas ignorando algo óbvio, ou a explicação é mais sombria do que imaginamos? Imaginemos que cada civilização inteligente, em algum ponto de seu desenvolvimento, se depara com uma escolha: se tornar visível para o universo ou continuar camuflada, preservando seu segredo. O que na realidade impede essas civilizações de se revelarem? Existem várias teorias sobre isso. Uma delas sugere que as civilizações avançadas podem se esconder intencionalmente, adotando um comportamento de isolamento estratégico. Depois de um certo nível de progresso, talvez elas se deem conta de que expor sua presença ao cosmos seja, na verdade, um risco existencial. O universo, com sua vastidão imensa, não é exatamente um lugar seguro. Imagine por um momento uma civilização avançada que decide manter sua localização em segredo para evitar chamar a atenção de forças mais poderosas ou hostis que possam existir. O que então nos leva a uma conclusão assustadora. Talvez as civilizações que conseguimos identificar como silenciosas não sejam de fato invisíveis, mas simplesmente invisíveis a nós. Por outro lado, outro ângulo desse paradoxo sugere que a visibilidade é inevitável. A tecnologia que usamos para detectar sinais de outras civilizações está em constante evolução. Mas será que estamos apenas nos aproximando de um ponto em que podemos capturar as emissões das civilizações que já estão em algum estágio avançado, mas apenas agora começamos a entender como ler seus sinais? Ou talvez a visibilidade das civilizações não seja uma questão de estar presente no espaço físico, mas sim em uma frequência que ainda não aprendemos a sintonizar. E se houver uma maneira completamente nova de se comunicar ou de fazer contato que simplesmente não conseguimos compreender ainda? De repente, a ideia de estar em silêncio no cosmos ganha uma nova dimensão. E se o silêncio não for uma escolha de quem está escondido, mas sim um reflexo de como as civilizações estão se adaptando, se comportando, ou até mesmo evoluindo de maneiras que não conseguimos perceber? O paradoxo, então, nos leva a uma reflexão inquietante. Será que estamos preparados para entender as civilizações que teoricamente poderiam estar à nossa volta? Talvez elas estejam mais próximas do que imaginamos, mas a verdadeira pergunta é: somos capazes de reconhecê-las? E se já estamos fazendo tudo certo, por que a resposta ainda não veio? A hipótese do zoológico. E se o universo estivesse sendo observado, mas não de uma maneira como imaginamos? E se estivermos, na verdade, vivendo em uma espécie de zoológico cósmico? A hipótese do zoológico cósmico sugere que estamos sendo observados, mas de alguma forma, mantidos à parte, como animais em um zoológico.
por civilizações mais avançadas que nos veem como uma forma de entretenimento, ou talvez como um experimento de observação à distância. Imaginemos por um momento que estamos cercados por um muro invisível, uma barreira cósmica que impede qualquer interação direta com nós, mas ao mesmo tempo nos observa atentamente. Essas civilizações, com sua tecnologia infinitamente mais avançada, escolheriam deliberadamente não interferir em nosso desenvolvimento, mantendo-nos isolados, como observadores silenciosos em um parque natural. A ideia pode parecer absurda, mas pense na maneira como os humanos, em nossa própria história, mantivemos formas de vida selvagem em reservas, apenas observando, sem interferir diretamente. A razão para isso, de acordo com a hipótese, seria simples: preservar a evolução natural. Assim como muitas sociedades humanas tentam evitar a interferência em culturas primitivas ou ecossistemas isolados, talvez as civilizações mais avançadas sigam uma regra de não intervenção, permitindo-nos, como espécie, evoluir e descobrir o universo por nós mesmos, sem a ajuda ou os obstáculos impostos por eles. Nesse cenário, a nossa própria descoberta de vida inteligente, fora de nosso planeta, poderia ser uma fase natural de evolução, um teste, uma experimentação. Estamos então jogando esse jogo de esconde-esconde cósmico sem nem perceber. E assim como em uma peça de teatro, onde os atores desconhecem que estão sendo observados, nós seguimos com nossas próprias vidas, nossas próprias descobertas, sem jamais perceber que os olhos de seres infinitamente mais avançados estão atentos a cada movimento. O que é ainda mais fascinante e ao mesmo tempo desconcertante é o que isso implica sobre nossa posição no universo. Se realmente estivermos em um zoo cósmico, a presença de outras civilizações pode não ser um erro de comunicação ou uma falha tecnológica. Talvez, de fato, elas estejam bem ali, ao nosso redor, mas com um propósito diferente do que imaginamos. Elas podem já ter nos descoberto, já nos conhecem, mas estão aguardando o momento certo para nos revelar sua presença. O medo de sermos descobertos, de sermos confrontados com uma realidade mais grandiosa do que imaginamos, pode ser um reflexo de nosso próprio receio do desconhecido. E isso nos leva à mais intrigante das questões. O que realmente aconteceria se quebrássemos a barreira do silêncio e soubéssemos, de fato, que somos observados? E, ao mesmo tempo, nos coloca em uma posição ainda mais desconcertante. E se, enquanto procuramos por sinais de vida, não somos mais do que uma atração passageira para seres que já conhecem nossas histórias melhor do que nós mesmos? Estamos sozinhos? Ou a solução está ao nosso redor? A pergunta final e mais aterrorizante de todas: estamos realmente sozinhos no universo? Ou será que a resposta está, de alguma forma, mais próxima do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberta? Durante toda a nossa jornada pelo cosmos, temos explorado, analisado e especulado sobre os mistérios da vida extraterrestre. Cada teoria, cada hipótese, nos levou a conclusões desconcertantes, mas no fundo, uma verdade permanece inabalável. Ainda não sabemos a resposta. E talvez, apenas talvez, a solução não esteja em uma galáxia distante, ou nas estrelas mais remotas, mas ao nosso redor, em formas que ainda não conseguimos perceber. A vida como a conhecemos é apenas uma das infinitas maneiras em que o universo pode se manifestar. Talvez não estejamos sozinhos de fato, mas apenas incapazes de reconhecer os sinais da vida que nos cercam. A verdadeira questão é: a vida inteligente que procuramos estará visível para nós de uma forma que ainda não conseguimos compreender? Ou, quem sabe, as civilizações que estamos tentando encontrar existem de um modo completamente diferente, ocultas nas fronteiras do que chamamos de realidade? O paradoxo final é que, enquanto continuamos nossa busca incansável por respostas, a verdadeira solução pode estar esperando para ser revelada, aqui, em nosso próprio mundo, ou ao virar da esquina da nossa compreensão. A resposta para o grande mistério do universo pode não vir de um futuro distante ou de um encontro com civilizações alienígenas, mas da nossa própria capacidade de perceber o que sempre esteve ao nosso alcance. E com isso, a história do paradoxo de Fermi continua a nos intrigar. Será que já estamos vivendo com as respostas que procuramos, mas ainda não as enxergamos? Talvez a resposta não esteja no o que estamos buscando, mas no como estamos buscando. A verdade está nas questões que não paramos de fazer. E, quem sabe, um dia, encontraremos a chave para entender os sinais, para decifrar a linguagem do cosmos que está diante de nós, esperando por um simples olhar atento. Se você gostou desse mergulho nas possibilidades cósmicas e nos mistérios do universo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Ciência Direta
e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. O cosmos está cheio de mistérios que aguardam por nós. E juntos, vamos continuar essa jornada de descoberta. Até o próximo vídeo.